A varicocele é a dilatação das veias que drenam o sangue dos testículos. Ela ocorre devido a uma insuficiência das veias de drenagem desses vasos, o que leva à interrupção sanguínea e o aumento do volume destas veias, formando varizes. Embora muitos nunca tenham ouvido falar na doença, ela é a principal causa de infertilidade nos homens. Os detalhes com a repórter Késia Oliveira, que entrevistou o urologista Carlos André Bueno. Fique ligado. Saindo um pouquinho da próstata, nós vamos falar agora de varicocele. Doutor, explica pra gente que doença é essa que muita gente nunca ouviu falar. Varicocele é como se fosse varizes, né, para a pessoa poder entender melhor, varizes na bolsa escrotal, né, no saco ali, no testículo, o pessoal chama de saco, é o testículo que tem umas varizes, né? 15% dos homens têm isso. De cada 100 homens, 15 têm esse problema, então é comum. Então a varicocele eu faço cirurgias em adolescentes, em adultos. A varicocele é como se fosse varizes na bolsa escrotal ali, próximo ao testículo, né? Qual a causa dessa doença, doutor? Essa doença é uma disposição genética também. Na verdade, como se fosse um pequeno defeito de formação dos próprios vasos. Normalmente eu diagnostico isso no adolescente, ou seja, já atrás da infância, normalmente. Às vezes a gente trata o adulto, mas às vezes esse problema normalmente já traz desde a adolescência. Então isso aí como se ele já nascesse, entre aspas, com esse pequeno problema. O estilo de vida saudável pode ou não influenciar nessa doença? A varicocele, às vezes, ela prejudica o homem a ter filhos. Por isso que é importante uma abordagem de um especialista para dar opinião. Porque, às vezes, o homem tem dificuldade de engravidar. Quer dizer, não tratou por motivos diversos, e aí ele casa e não consegue ter filhos. E como é feito o tratamento da varicocele? O tratamento é a pequena cirurgia, ali na região inguinal, na virilha, a gente abre, faz uma cirurgia, um sucesso absoluto. E em muitos casos, recentemente que eu operei, o paciente não estava conseguindo engravidar, mandou mensagem que a mulher está grávida, a gente fica muito feliz com isso. Então, é um tratamento simples e muito útil, com uma primeira abordagem no paciente com varicocele é a cirurgia, com certeza. Doutor, como o paciente que tem essa doença identifica esse mal? Ele mesmo pode identificar isso ou apenas por um diagnóstico médico? Claro que a visita ao urologista é fundamental, mas normalmente ele vê que um testículo dele é diferente do outro. Então, às vezes ele chega com a queixa assim, meu testículo esquerdo é diferente do direito. E a partir daí a gente faz o diagnóstico. O senhor falou sobre a dificuldade de ter filhos, a gente queria saber por que a varicocele dificulta o homem de ter filhos. É porque, na verdade, as explicações são várias, mas uma simples é que aumenta a temperatura do testículo, né? O testículo do homem é na bolsa escrotal, é para fora, porque tem que estar numa temperatura 1,5 graus abaixo da temperatura corporal. E essas varizes, esses novelos de vasos, eles dificultam a temperatura ali do testículo adequada. Doutor, saindo um pouquinho da varicocele, a gente vai falar agora sobre o declínio hormonal, que acontece nas mulheres, a gente conhece como a menopausa, e no caso dos homens é a famosa andropausa? A Sociedade de Urologia, ela não recomenda muito usar a terminologia andropausa, tendo em vista que é diferente. Então a gente fala mais de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Tem até uma sigla. DAEM, né? Uma sigla, a andropausa não se casa muito, que ela é diferente. Ela tem aspectos que diferenciam muito da mulher. Mas realmente, os estudos mostram que com a idade a testosterona vai diminuindo ao longo do homem. Mas, por exemplo, diferente das mulheres, ele pode ser pai aos 70 anos. Tem casos na literatura médica de pai aos 80 anos. Então isso é possível, isso diferencia totalmente da mulher, que ela a partir de uma determinada idade não pode mais conceber, não pode mais ter filhos. Então isso é só para você ver como é que é diferente. É claro que há uma tendência de você ter um outro olhar para esse homem. A reposição hormonal, né? Mas a reposição hormonal tem que ser criteriosamente administrada. Normalmente por um urologista, um endocrinologista, porque você tem a próstata junto. Então você tem o problema como é que é diferente da mulher. Você tem a baixa do hormônio, mas você tem o aumento da próstata normalmente junto. Então a gente indica que essa reposição hormonal, esse tratamento do distúrbio androgênico do envelhecimento masculino seja acompanhado de perto por um especialista. E por que acontece esse declínio hormonal, doutor? É um processo natural do envelhecimento do homem também. Quer dizer, a partir dos 50, 60 anos já começa a diminuir a testosterona circulante, certamente por envelhecimento dos tecidos. Isso pode ter implicações na função sexual, pode ter implicações até na massa óssea e muscular. Então, nós temos que estar abertos a essa possibilidade de reposição hormonal. Sempre lembrando,
da necessidade imperiosa de ter um especialista ao lado do paciente. Um estilo de vida saudável pode influenciar nos sintomas desse declínio? Ou seja, praticar atividade física, ter uma vida mais saudável, pode diminuir esses sintomas? Com certeza. Hoje há também estudos internacionais mostrando que a atividade física, a redução da obesidade nas comunidades selecionadas, mostra uma melhora significativa nesses níveis de testosterona. Uma alimentação adequada também é muito importante, né? Hoje a gente tem uma tendência a ter uma dieta com muita gordura, muito sal. Isso tudo, com certeza, implica nessa dificuldade em níveis de testosterona do homem, com certeza. Quais são os sintomas mais comuns desse declínio? Baixa o desejo sexual, baixa da libido, né, que nós chamamos. Ele também pode ter uma fadiga muito fácil, ele fica muito facilmente cansado, né, não tem explicação. E às vezes uma certa atrofia muscular. Então tudo isso o especialista vai ter em mente quando pede uma dosagem da testosterona sanguínea e optar por um tratamento medicamentoso. O período mais frequente é após os 40 anos, mas pode acontecer esse declínio hormonal acontecer antes dos 40? Não é comum, não é comum. Se há um declínio hormonal antes dos 40 anos, tem que se estudar alguma enfermidade mais grave. Não é comum. Esse declínio que nós estamos falando é como se fosse um declínio esperado, a partir dos 50, 60 anos mais especificamente. Mas jovem você tem que estudar a causa, que deve ser uma causa mais grave, provavelmente. E o tratamento, doutor, é feito com medicamentos? Normalmente o medicamento é feito com testosterona injetável. É claro que hoje, com o avanço farmacológico, você já tem gel de testosterona, a testosterona injetável. Ela via oral que não deve ser usada, que não tem comprovação científica. Mas a testosterona com gel, a testosterona com injeções tem um bom resultado. Após o tratamento, então, vida normal? Durante o tratamento já se leva a vida normal, mas repetindo, o acompanhamento pelo urologista é fundamental para saber, em paralelo ao tratamento com a testosterona, fazendo exames de próstata, a gente tem a tendência a uma visão global. No próximo bloco, saiba como evitar a incontinência urinária. Voltamos já.